Olá e bem-vindo no Cultura Energética. Meu nome é Daniel Consete e te apresento agora um projeto open source da Eletrocultura Brasil. A ideia por trás do projeto open source, o código aberto, é que todos possam obter as informações gratuitamente e usá-las como quiserem. Ele devolverá a experiência adquirida, a fonte, para que o projeto pode ser adaptado ou ampliado de acordo. Falamos agora do EPK Pro. EPK significa Eletropermacultura. E o Pro significa projetos, prototipos, profissional, produção. O bem brasileiro, progresso. Te mostra projeto EPK como um novo modelo da eletrocultura, da EPK Pro experimental. Já temos os seguintes modelos de eletropermacultura disponível. O EPK Pro Sistema Multifrequência do Lakhovsky, o MFS. O Sistema Multifrequência Fractal, o MFFS, o Sistema Multifrequência como espiral, MFSS, ou Extensão Multifrequência Espiral Fractal, MFSF. Esses 4 modelos já são preparados em estado experimental para realizar. Primeiro, vamos estudar o EPK Pro, Sistema Multifrequência Lakhovsky, com MFS. Essa é eletrocultura experimental baseado em geometria humana. A descrição. Lakhovsky usou sua antena para captar e transmitir multifrequências. As frequências foram amplificadas e colocadas em ressonância com os órgãos humanos. Desta forma, as células são novamente abastecidas com a energia apropriada e foram capazes de optimizar sua voltagem, ou seja, a energia do núcleo da célula. Isso restaura e normaliza todo o corpo. A antena Lakhovsky é feita de cobre e funciona com 12 anéis que não são fechados. Cada anel grava e transmite seu próprio espectro de frequência. Cada anel corresponde a um órgão. Quanto menor o anel, maior a frequência. Vamos responder qual anel pertence a qual órgão e elemento, através do ensinamento dos 5 elementos dos chineses. O anel 1 pertence ao órgão coroa e no elemento alma. O segundo anel pertence ao órgão da cabeça, cérebro, e do elemento consciência. O terceiro anel pertence do pulmão e do elemento metal. O quarto, do coração, e do elemento fogo. O quinto, o estômago, pertence do elemento terra. Como o anel 6, o baço, também pertence da terra. Na madeira fica o anel 7, atende vesícula biliar, e também madeira, o anel 8, que atende o fígado, está de madeira. O anel 9 pertence ao intestino delgado, pertence ao elemento fogo. 10 de intestino grosso, com metal. O anel 11 pertence aos rins, do elemento água, e o 12 de bexiga, também do elemento água.
As plantas possuem uma estrutura que produz unidades de alimento ou energia para o nosso corpo. Ao utilizar aos sistemas multifrequenciais, as energias que são importantes para o corpo humano são atraídos e conduzidos através do sistema do solo. Assim, a planta recebe todas as energias importantes que nós humanos precisamos. A estrutura biológica da planta e seu crescimento são promovidos por energia harmoniosa e adicional. O sistema celular das plantas experimenta uma vitalização constante e assim aumenta tanto a produção quanto a vida útil da planta. No caso do sistema multifrequência Lakhovsky, a antena, assim como os fios no solo, é construído com 12 anéis, em uma proporção harmoniosa. A antena, instalada com mais ou menos 3 ou 4 metros de altura em cima de um mastro de madeira. A antena, como a fiação terra, são feitos de cobre. Outros metais também podem ser usados na antena, mas isso requer mais estudos sobre as frequências capturadas e transmitidas. Por padrão, a antena fica no sul da plantação. A abertura do anel 1, em cima, abastece energia para plantas acima do solo. A abertura fica embaixo, fornece melhor energia para raízes. Para a produção mista, recomenda-se abrir o anel externo no parte superior. O dimensionamento dos elementos. A antena é construída com base na sua massa corporal. Então, se você tem 1,70 m de altura, o anel 1 é do mesmo tamanho. Os outros anéis são construídos nas distâncias exatas que podem ser encontrados em seu corpo. Se o espaço não for suficiente, ou se mais espaço for gerenciado, a massa pode ser convertida. A área de produção é 12 vezes maior que a antena, embora dessa dimensão também possa ser alterado. Como uma antena em tamanho real, em sua altura de 1,70 m, o centro fica no último ponto do meridiano simpático, onde toda vida começa no elemento água. Caso queira diminuir, também posso usar metade. E usa o centro, no centro do peito. Veja essa imagem. Aqui um exemplo da construção da estrutura biológica. Um corpo humano é construído, primeiro, como uma pedra, uma semente é lançada na água, que então forma os círculos. Cada círculo é um órgão formado, na dependência dos círculos. Então, primeiro uma espécie de bolsa de água é formado a partir do fluxo de água, no qual as primeiras informações e blocos de construção se acumulam. A bexiga, como o último órgão do suprimento de água, agora constrói o sistema de órgãos para trás. Então, ele primeiro constrói um órgão que permite que a água flua para ele, ou seja, os rins. Toda a água entra no organismo pela boca e os rins separam a água que ainda é utilizada pelo corpo e aquele que deve ser descartada. Claro, todo o corpo está ocupando dando água a si mesmo, mas estamos falando sobre as formas ou processos básicos aqui. Cada órgão é um nutridor e um coletor de resíduos. Todos os órgãos
que tem funções nutritivas, também tem um órgão que se livre dos resíduos. Os rins estão conectados a todos os outros órgãos para descartar suas águas residuais e fornecer água utilizável ao sistema. Assim, a bexiga primeiro criou os rins, que então criam um aparelho fora do fornecimento de água, ou seja, o intestino grosso e o intestino delgado. Para ocupar esses órgãos, são construídos o estômago e vesícula biliar. O baço é como filtro o fígado. Uma vez que todos esses órgãos são construídos, o coração é formado, que completa o equilíbrio de fluidos através do sangue. Para ajudar o coração, o último órgão a ser criado é o pulmão, que dá o impulso decisivo ao funcionamento do coração, através da sua pressão sobre o coração. Sem respirar, o coração vai parar de bombear, porque não parece mais ser necessário. Os pulmões agora também colocam em operação o sistema de ar, o que, por sua vez, leva à construção de um cérebro. O cérebro é inicialmente construído apenas estruturalmente, com a tarefa de aprender e conectar todos os órgãos. Também usamos esse esquema estrutural na produção de plantas. De certa forma, jogamos uma pedra na água no centro, no anel 12, que agora cria ondas. Cada onda é um órgão. Chamamos a pedra de semente, que usamos, por um lado, como objetivo físico, mas por outro, só entra no centro como energia de pensamento. Visualizamos a semente e o produto final desejado. A natureza usará as ondas para construir exatamente o que precisamos e visualizamos. Além disso, tudo o que cresce, cresce exatamente de acordo com a dimensão do nosso corpo. As frequências e ressonâncias correspondentes também são especificados dentro das dimensões. Então agora as plantas vão crescer. Cultivo de plantas. Em cada círculo crescem as plantas que sustentam os órgãos correspondentes. O anel 12, a bexiga, e o anel 11, os rins, assim como o anel 2, a cabeça, são elementos hídricos que abastecem ou treinam o sistema de água. Instalação de um circuito de água. Os anéis podem ser construídos com tubos de cobre, cheios de água energetizado e cinzas de Agnihotri. Também pode ser montado uma circulação de água, que usa uma bomba para bombear a água para dentro da antena, onde ela circula por todos os anéis com a gravidade. Mais um estudo. Expansão dos meridianos. O sistema de meridianos humanos possui agora ser transferido para o sistema de círculos. Para fazer isso, o corpo é simplesmente inflado como uma bola. É assim que encontramos os pontos de energia, ou pontos de acupuntura do sistema. Também podemos instalar pequenas antenas, se estivermos procurando por mais energia neste local. Você também pode cultivar plantas especiais nos pontos correspondentes. No entanto, faltam ainda estudos fundamentais e pesquisas. Mas, fundamentalmente, o sistema multifrequencial MFS representa o nosso sistema energético baseado nos órgãos e meridianos, ou seja, a distribuição elétrica e o sistema de informação do corpo.
O EPK Pro, Sistema Multifrequência Fratal, MFFS. A dinâmica fractal também é usado para o sistema multifrequencial EPK Pro MFS. Ele está alinhado com os 4 pontos cardeais, como base na sequência de Fibonacci. A energia é direcionada dinamicamente para fora do centro, afetando todos os círculos. Essa construção leva em conta a dinâmica da natureza, ou o sistema de crescimento de toda a vida. Isso pode ser comparado às ondas que são criadas quando você joga uma pedra na água. A estrutura fratal resulta em uma estrutura de crescimento harmoniosa e integrada e, portanto, oferece a melhor base para o desenvolvimento de toda a vida. Todas as energias necessárias são inseridas através da antena do sistema multifrequencial e através dos pensamentos ou informações e colocados no elemento água no centro. Aqui começa o crescimento através da curva de Fibonacci e tudo se alinha no fluxo natural de energia. O sistema multifrequência não precisa ser alinhado ao norte, mas a estrutura fratal, ou seja, o alinhamento de dinâmica, deve ser projetado exatamente de acordo com os 4 pontos cardeais. Com a consciência apropriada, agora percebemos que temos um ponto central neste sistema, onde podemos entrar com nossa energia, pensamento. Isso é por meio de aplicação mental, ou por meio de implantação de frequências que existem em transportadores, como cristais ou água informada. Chamamos esse ponto de ponto criador, onde podemos ter uma opinião significativa na vida das plantas. Também podemos usar essa estrutura para estábulos de animais, por exemplo, especialmente na criação de animais. Esta medida de energia dá uma energia perfeita, que se desenvolve harmoniosamente. O mini-sistema no quarto das crianças também trará excelentes resultados. Além disso, este modelo pode ser reduzido de tal forma que pode ser usado em qualquer lugar. Então, você pode colocar água, comida, remédios ou qualquer coisa que você queria crescer de forma saudável. É um sistema multifrequência com dinâmica fractal. E o crescimento seguirá as regras naturais, mas acelerado pela multifrequência. Estamos agora aguardando ansiosamente os primeiros resultados desse desenvolvimento experimental. Assumimos que podemos esperar todos os efeitos positivos da eletrocultura, tratamento de alta frequência e transferência de energia. O EPK Pro, Sistema Multifrequência com Espiral, MFSS. O MFSS é baseado na energia e fluxo da água, que é guiado pela quantia por meio de uma espiral. A água pode estar circulando, o que traz algumas vantagens, mas também pode ser simplesmente despejado no tubo de cobre. O MFSS é abastecido como uma antena multifrequência. Idealmente, água e cinza de Agnihotra são passadas através da espiral e bombeada de volta para a antena a partir do centro. As frequências da antena MF são captadas à água e direcionados para o centro. Ou a água
é usado puramente para circulação de energia ou também é usado para irrigação. Então, você tem água altamente energetizado com todas as frequências necessárias. O cano de cobre, sozinho, espelha essa energia por toda a área do plantio. O efeito é ainda mais forte quando usado a água para irrigação. O sistema espiral agora pode ser combinado com a dinâmica fratal das frequências de Fibonacci. Isso melhora ainda mais e, logicamente, acelera toda a dinâmica de produção. A espiral traz a energia para o centro e a curva do Fibonacci a espelhará em todas as direções pela área de plantio. Dependendo da velocidade de circulação, isso pode ter um enorme efeito. Também pode ser usado para tratar água potável para humanos e animais. Para isso, o sistema espiral pode ser reduzido em conformidade. Espirais com 12 voltas são ideais, ou seja, uma volta para cada anel da antena. No entanto, menos voltas também têm um efeito energético, mas ainda não há experimentos nesse sentido. Em geral, pode-se dizer que tais aplicações energéticas trazem condições muito boas para todo o que vive. A quantidade de material e trabalho envolvido é um pouco maior do que com a eletrocultura convencional. No entanto, os resultados também estão em uma dimensão completamente diferente. Os sistemas desenvolvidos são em grande parte feitos de cobre. No entanto, diferentes materiais podem ser usados para antenas da multifrequência. Tudo deve ser adaptado à composição física do corpo, para o qual os produtos estão sendo produzidos. Portanto, ao trabalhar para as pessoas devem sempre ser tomadas como modelo ou padrão. É assim que os anéis individuais de antena AMF são montados para que cada órgão também obtenha sua energia preferida. No entanto, resta definir que órgão pode ser atribuído a qual metal ou frequência. Publicaremos mais informações sobre isso. Na próxima reunião, apresentarei os seguintes modelos. O modelo de torres de energia do Callahan. Os torres que na Irlândia cria energia varredora. E antenas diferentes de alumínio que podemos colocar dentro das nossas plantações ou nos outros pontos estratégicos onde queremos aumentar a energia. Obrigado pela sua participação. Seja ativado, seja animado na eletrocultura e na eletropermacultura Pro. Um forte abraço, Daniel Consete.